Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça a sua Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré. Esse podcast aqui que, se eu pudesse, eu voltaria no tempo e nem criaria ele. Para não ter o desprazer de ouvir pela primeira vez novamente. Brincadeira, eu gosto disso aqui. Eu acho maneiro. Eu me divirto aqui, aprendo pra cacete. Aprendo bastante. E aí, Murilão, tudo bom? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite aos companheiros do podcast, aos nossos ouvintes. Agradecendo os nossos ouvintes por ter cada dia quebrado recordes de audiência, né? É um pedido que a gente não faz, porque é um pedido que parece um tanto quanto mesquinho, mas se puder, curta ele, dê um like, né? Isso é não importante só para nós, mas é importante para que o canal possa levar essa mensagem, que nem sempre é a melhor, mas é importante dentro de um mundo onde a mensagem está cada vez mais conturbada. E lembrando, né? Quanto mais gente vê, ouvir, no caso, que a gente não aparece com imagem, quanto mais gente ouvir, aumenta a possibilidade do Henrique perder a virgindade, né? Não, Henrique? Sim, importante. Aí eu já tenho minhas dúvidas já, mas um prazer aí, pessoal, mais uma semana. Vocês ouviram o Murilão? Deixa o joinha aí, eu gostei. Que a gente vai só mais pra cima, chegar cada vez mais em outros continentes. Puxa saco do caralho. Não quero mais saber de chegar no Brasil, não, cara. Quero saber de chegar em outros continentes. O Brasil tá bom, já. Vamos começar a transmitir em ondas médias isso aqui. Vai que a gente vai para outras galáxias também, né? Pode ser. Já pensou? Vai que a gente ficar conhecido em outros planetas. Já pensou? Primeiro contato que os caras vão ter com a gente. Fala, nossa, vamos falar que nós vamos dominar tudo, aquela merda lá. Só tem retardado lá naquela porra. Ai. A ideia do episódio 100, Henrique é chegar na Pangeia, né? Tá chegando o episódio 100. A gente vai gravar com imagens. Vai ser o único episódio com imagem, então não fique muito feliz. Obviamente, não é pra ficar também, porque eu não tô muito afim de ficar vendo esses caras, que eu os conheço pessoalmente e sei o quanto são feios. Mas, episódio 100, especial, depois nós vamos ter algumas mudanças no canal, principalmente visual. Eu tô preparando já as coisas, mudar essa foto aí de capa aí, porque ela já não faz mais sentido com o que o podcast se tornou. O podcast nasceu para ser de zoeira pura, acabou sendo de uma coisa bem cultural. Bem cultural. Até informativa. Então. Você vê, mano. Eu aprendo muito também. E outra, até pra gente trocar ideia, né, cara? Acaba tendo que ler uma coisa ou outra, né? Por exemplo, aquele lá dos cientistas lá, mano, até a minha vergonha não passou ainda, deu no...
de eu não ter o conhecimento de um monte de gente aí, né? E eu achei muito maneiro, assim, que nem de acordo com o Murilo foi falando, aqueles 250 nomes lá. Legal de ver quanta gente tem no Brasil, né? Que a gente tem a percepção que, mano, só tem idiota aqui nessa merda, né? Vide pelo momento político que a gente vive aí, desse amor que as pessoas têm por políticos aí. Os caras, quanto mais idiota, melhor, né? Infelizmente. Então, é legal ver que tem gente que no Brasil que faz uma diferença, né, mano? Não é tão idiota quanto nós, né? Isso aí me deixou pensando que se tivesse mais gente como o Murilo que conhece as pessoas, que dá valor ao trabalho delas, o Brasil não seria o que é hoje. Com certeza não. E Murilo, você não vai passar fome não, hein, Murilo? Você não passa fome não, hein, Murilo? Você entendeu o que eu quis dizer, não foi esse sentido. Murilão não vai passar fome não, hein? Bom, mas você já tinha falado sobre isso já antes, né, Henrique? Já. Que esse episódio ele ia apelar, né? Mas lógico. Não vai passar batido. Ele quer recuperar na memória o primeiro episódio que ele fez dos Filhos do Cabaré. Que deve ter sido, assim, algo terrível, né? Foi um pesadelo para editar. Recomendo que ouçam. É muito doido, assim. A gente gravou umas 2 horas, eu consegui salvar só uns 30 minutos. Foi um pesadelo para editar aquilo lá. Até os caras falaram, pô, teve um dos caras que falou assim, pô, parabéns, você conseguiu ainda salvar meia hora lá do... Que é um negócio meio descoordenado, todo mundo falando ao mesmo tempo. A zona do caralho. Esse dia eu tava ouvindo um, cara, que aí eu lembrei, né, quando eu tava ouvindo assim, que eu gravei em 2 momentos distintos, cara. Eu gravei com um, depois eu gravei com outro. E aí eu fui fazendo a edição, juntando hora falando com o João, hora falando com o Vitor, e depois o Antônio entrou na conversa, na parte que eu já tava com o Vitor, que eu gravei mais tarde. Pô, você não tem a impressão que são duas gravações diferentes. Você acha que tá todo mundo junto. Eu fiquei até orgulhoso. Falei, caralho, velho. Olha o trampo que eu tive aqui. Salvo engano, é o episódio que a gente fala sobre da nossa relação com pornografia. Né? Então, foi esse episódio. Eu gravei com um, era 9 e pouco da noite, e gravei com o outro 11 horas da noite. E aí, na hora de editar, eu juntei assim, mano. E até eu tava ouvindo, aí eu falei, caralho, esse é o episódio que eu gravei com um e depois com o outro. Né? Mas quando você pega pra ouvir assim, você não percebe que gravei com um, depois gravei com outro. Coisa que é um tema, inclusive, bem interessante, né? Ele é um tema que dá muita margem a discussões diversas, né? Recomendo que ouça somente pro meio e pro final, quando o senhor Antônio aparece no negócio. Ele aparece em grande estilo, diga-se de passagem. Ele chega em grande estilo, né? Ele não chega, ele, mano, é um acontecimento. Quando o Antônio participou, porque o Antônio já participou do Demente, por muito pouco, muito no início. Depois ele parou de participar. Do Filhos do Cabaré também, entendeu? O Antônio, no outro que eu tive com a Elaine, que a gente fazia Multiverso da Hipótese, ele já participou também. Porque o Antônio, essa maluquice dele aí, ele é um cara muito inteligente, mano. Entendeu? Muito inteligente, o cara, pra trocar ideia, ele é muito maneiro, entendeu? Só que o cara não adianta, não tem tempo pra gravar, entendeu? Então, ele chega nesse aí, ó, nossa relação com pornografia, ele chega em grande estilo, e eu tive que cortar a parte de quando ele falou a primeira relação dele com pornografia, porque eu falei, mano, a gente vai ser preso se estopar, eu tive que cortar. Pois é. Cara, e olha que pro Brunão censurar alguma coisa, o negócio tem sido muito pesado. Pesado. Já é delicado, imagina a situação. Eu tive que cortar, porque eu falei, mano, tá maluco, velho. Não vou botar isso no ar não, tá doido? Teve outras coisas também, teve uma treta uma vez, eu e o Vitor, a gente
quase começamos na porrada, porque a gente estava ele em Minas e eu aqui. Mas a gente teve uma discussão fodida e eu cortei meia hora dessa discussão, assim. Entendeu? Porque a gente ficou discutindo e levou para um ponto pessoal já, assim. Eu tive que cortar também meia hora dessa discussão. Ah, tá. Eu tô percebendo o caminho que esse episódio tá caminhando, eu não vejo problema nenhum. É o histórico do Filhos do Cabaré, né? Não, isso vai ficar para o episódio 100. Isso vai ficar para o episódio 100. O episódio 100 tá chegando, acho que esse aqui é o 95. 95. Falta mais 4, 5 episódios por episódio. Se fizesse um bastidor dos que a gente grava, ia ter horas de conversa, de trocação de ideias antes de começar. Eu entrei com o episódio, sabe, Bruno? Puta, Murilo, eu acho que não tinha 20 ainda. Não? Entrou ali pelo 15, 16, por ali. Eu não me recordo. Entendeu? Eu não me recordo. Infelizmente eu não fiz anotações. Eu lembro que era um tipo de edição diferente, eu botava música de fundo, né? Inclusive o Spotify já começou a derrubar uns aí. Quem for vir pelo Spotify vai notar que o episódio 8 não consta mais, porque o Spotify já derrubou por conta de direito autoral. Então, alguns outros vão ser derrubados também, mas você encontra lá no YouTube que não caiu ainda. Sendo que o YouTube tirou um do ar. Tinha um que o YouTube tirou do ar. YouTube não, cara. YouTube tirou do ar um. Não, YouTube não. Por que não? Meta. YouTube. Não. YouTube, Esqueci, desculpa do meu inglês arcaico. Eu não tenho inglês britânico, igual do Murilo, YouTube, né? YouTube retirou do ar. Tem uns ainda lá do início que se você vai entrar vai ter uma advertência lá que tem teor ofensivo e tudo mais. O próprio YouTube te dá um aviso assim, fala, ó, esse episódio tem conteúdo pesado. Reclassificaram. Não, eu sempre coloco, mas não é conteúdo para criança. Todos os episódios eu coloco não é conteúdo para criança, entendeu? Mas o YouTube chegou lá e falou, isso aqui tem coisas impróprias aqui. Ainda, a gente vai conversar esse episódio 100, mas, tem um episódio que a gente falou sobre crime. Puta que pariu. A gente é podre demais. Muito podre. Rapaziada, é o seguinte, a gente vai falar hoje aqui sobre coisas que, se a gente pudesse, apagaria da memória e viveria de novo. Por que eu tive ideia desse tema? Eu ouço muito podcast, principalmente quando eu estou na academia sozinho, eu coloco podcast, não boto música para ouvir, eu fico ouvindo podcast e tal. Eu acompanho vários, assim, tem um que é do canal do Piuí, que são os caras lá do Sul. É um canal maneiro, eles falam bastante de cinema, cultura pop, essas coisas assim. E eles estavam conversando sobre esse lance, assim, de mais um tema meio parecido com esse aqui, né? E eles estavam falando sobre filmes. E aí me veio a cabeça de propor esse tema aqui, com base num filme mesmo, assim. Porque se eu pudesse, eu voltaria no tempo lá com meus 15 anos de idade, numa quarta-feira fria, do meio do ano lá em Petrópolis, durante a festa do colono alemão, lá entre junho e julho. Eu voltaria no tempo, entraria naquela sala de cinema. Eu fiquei engraçado, eu fui pro cinema, porque, eu tinha 15 anos, eu tinha uma menininha que eu gostava muito, né, queria namorar com ela, depois até acabei namorando, mas foi uma merda, né? Mas eu queria... Ó, o participante especial, não falta um. Eu queria, era apaixonado por ela, aquela coisa de adolescente e tal. Eu sabia que ela ia no cinema, eu falei, me bati e fui atrás, né? Mano, mas chegou lá, eu esqueci totalmente da menina, assim, né? Nem sentamos próximos, assim, tal, porque a sala estava lotada,
que foi a sensação que eu tive ao ver Jurassic Park. Eu me lembro, assim, que foi uma catártese dentro do cinema, assim, todo mundo, assim, sabe? Experimentando aquilo ali. Porra, a mesma sensação que os personagens no filme têm, a gente teve. Quando aquela cena no carro lá, que eles estão andando pelo parque no carro, só logo no início do filme. Pô, um spoiler de 30 anos aí, pelo amor de Deus, gente. Porra, quem não viu isso aí? Mais de 30, né? De 32 anos. Aquela cena que eles estão andando assim e acho que é um brachiosauro, que ele vê assim, gigantesco, assim, que aí vira até a cabeça da mulher, que a mulher tá lendo os negócios lá. E aí é quando a gente, os espectadores do cinema, veem os dinossauros pela primeira vez, né? Cara, aquilo foi um negócio assim, arrepiante, sabe? Você falou, caralho, isso existe? Não é possível, como é que fizeram isso? Que não sei o que lá. Né? Esse filme foi revolucionário, assim. E eu gostaria muito de se óbvio, tem milhares de outras coisas na vida aqui, e ao contrário do que os já falaram no grupo aqui, não vai ter nada de sexo, que a primeira vez sempre é ruim, né? Então não vou querer relembrar esse momento aqui, foi um momento muito constrangedor, mas esse momento para iniciar a conversa aqui, eu me lembro assim, mano, eu gostaria de vivenciar aquele momento. Eu nunca mais vendo um filme ou alguma coisa, eu tive aquela sensação, entendeu? Aquele deslumbramento que eu fiquei ao ver aquele monte de dinossauro na tela, entendeu? De ver aquilo lá assim, cara, sabe? Porra, tem que contextualizar, né? Se você vê hoje, os efeitos estão meio datados, mas, porra, 1993, cara, entendeu? Aquilo lá foi um negócio mágico, assim, sabe? Todo mundo no cinema ficou assim, sabe? O cinema fez, sabe? Aquele lance assim de, pô, foi sensacional isso, cara, foi demais, cara. Eu me lembro assim, eu gostaria muito de um, esse é um dos vários momentos que eu não vi, mas eu gostaria muito de reviver esse momento em que teve essa catarse entre eu, Bruno, espectador ali, e o filme, e não só eu, né? Todo mundo que estava lá, né? Todo mundo. Tá aí a genialidade do Spielberg também, né? Que ele conseguiu colocar todo mundo ali no lugar dos personagens, né? A gente não estava vendo a reação dos personagens. A reação dos personagens eram as nossas reações, né? De ver aquilo com, porra, deslumbrado, né? Então, para iniciar a conversa aqui, um dos momentos que eu gostaria de apagar, não me lembrar dele e viver novamente seria estar na sala de cinema e ver Jurassic Park novamente. É muito bom, você colocou aí uma questão e sabe que antes mesmo de a gente falar desse episódio, eu tinha já comentado com as pessoas conhecidas, estava conversando sobre música, enfim, uns assuntos aí. E eu me recordo que eu acho que assim como você teve essa epifania, aconteceu algumas vezes comigo, sob algumas circunstâncias, mas uma quando o Fantástico apresentou no Brasil a primeira vez o clipe do Michael Jackson, do Thriller. Sei que eu me recordo como fosse hoje, a gente estava na sala, estava com a minha mãe, minhas irmãs pequenas, meu padrasto, eu estava sentado, né, no sofá ali e tal, e meu padrasto sempre deitado no sofá, e aí, né, anunciou que ia passar, né, esse clipe do Thriller, do Michael Jackson. Aquilo lá foi uma coisa, assim, tão impressionante, para nós estávamos ali assistindo, que depois, quando terminou o clipe, ficou todo mundo numa espécie de uma... todo mundo ficou um pouco catatônico, acho que por uns 30 segundos, eu acredito. Todo mundo assim, catatônico, parado, ninguém falou absolutamente nada, um silêncio, até que meu padrasto quebrou, né, o silêncio, levantou, tal, né, deu uma risada, fez algum comentário que eu não me recordo, mas aquilo lá foi assim um negócio assim impressionante, como a gente tivesse visto assim algo assim do outro mundo, né? Aquele clipe do Thriller, né? Foi uma mistura assim de medo com
com, poderia dizer, uma mistura de medo e êxtase ao mesmo tempo, né? Principalmente aquela parte onde a moça começa a caminhar sozinha, e aí os mortos começam a sair, né, dos túmulos. Então, assim, foi assim uma mistura de sentimentos que seria, assim, acho que um momento que, se pudesse apagar e viver aquilo lá de novo, eu creio que seria muito interessante. Eu fiquei cagado de medo, velho, isso aí. Eu me lembro, tinha 5 anos de idade. Eu fiquei cagado de medo, velho. Eu lembro muito bem disso aí. De quando o Thriller saiu. O clipe tem quase 14 minutos, né? É um filme. Mudou a história dos videoclipes. Existem os videoclipes antes e depois do Thriller. Depois do Thriller mudou totalmente a forma de se fazer videoclipe pra música, assim. Mas eu lembro, assim, que eu fiquei morrendo de medo, rapaz. Eu fiquei com medo desgraçado disso aí. Né? Desgraçado. Na escola, no outro dia, não se falava de outra coisa. Você percebe o impacto, né? Tanto que ele se tornou, o episódio não é sobre Michael Jackson, né? Mas ele se tornou um mito, né, da cultura pop, da cultura popular, justamente porque ele conseguiu, entre outras coisas, né, fazer o antes e o depois. A música antes e depois, né, dele, a música antes e depois desse disco dele, né? Então, assim, foi um fenômeno, né, uma coisa. Você falou da questão do cinema, há também um filme que quando eu assisti, e se eu pudesse, né, resetar e voltar a assistir novamente e ter a mesma sensação, foi quando eu vi no cinema como chama? Exterminador do Futuro 1. Exterminador do Futuro 1, eu também tive assim. Tu é velho, hein? É velho. Tu é velho, hein? E além disso, e o mais interessante é o seguinte, é que quando a gente fala, né, de alguma coisa que né, se voltar a resetar, havia toda uma atmosfera de uma época. Toda a atmosfera de uma época. Então, assim, não é só você ver novamente um determinado episódio ou uma situação que você passou, mas a gente fica velho, você consegue perceber uma atmosfera que havia, que ela não existe mais. Quer dizer, mesmo se eu fosse para o cinema, assistisse de novo, tal, apesar de já conhecer o filme, tal, mas havia uma atmosfera toda da época, né? E essa atmosfera faz com que determinadas situações que você tenha vivido, né, que você viveu, que naquele momento especificamente, você não consegue reproduzir mais. Tá? Que vai muito além da questão de você já ter visto. Eu já vi, eu já escutei, né? De vez em quando isso aparece na vida da gente como uma espécie de déjà vu. Quando você tem um déjà vu, é assim uma sensação de uma atmosfera de uma época que ela não está mais presente, né? Você tem, assim, às vezes algum sopro, alguma, né, você sente, assim, mas aquela atmosfera que havia à época, você não reproduz mais, você não consegue reproduzir mais, né? Então, essas situações que a gente vive, boas e ruins, né, vamos assim dizer, mas vamos falar das boas, né? Elas estão ligadas a uma atmosfera de uma época, de um momento que você não reproduz mais, né? Então é assim como você vê o filme que você viu do Jurassic Park, e aquilo ali gera um impacto, e é muito interessante porque ele consegue gerar impacto em gerações diferentes. Você percebe que quando eu falei do clipe, você, né, fala da turma lá na escola, todo mundo comentava sobre isso, e na minha casa, né, na casa do meu padrasto, da minha mãe, quer dizer, isso aí gerou impacto em pessoas de gerações diferentes, porque meu padrasto, ele era 10 anos mais velho que minha mãe. Eu 20 e tantos anos. As minhas irmãs também, elas tinham uma diferença de 5 a 7 anos mais novas do que eu, ou seja,
todos nós que éramos de gerações, e vamos assim dizer, diferentes, de idade diferente, a gente sentiu o impacto desse clipe, né? E assim é com determinadas situações que a gente vive, né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que você conhece, né? Eu tive alguns, né? São poucos amigos que eu tive, que eu me recordo a primeira vez que eu conheci eles, né? E assim, são coisas que eu gostaria de poder, se pudesse deletar e voltar naquele momento especificamente, porque é quando há o reconhecimento seu no outro, isso é muito raro acontecer, bastante raro acontecer. Somente quando, porque às vezes você vai conhecendo a pessoa e você vai trocando experiência, conversando, entendendo, né, como a pessoa pensa. Então aí você, com o tempo, você vai aprendendo a gostar da pessoa, admirar ela, ou odiar, né, se por o caso também não gostar. Mas quando, no caso de uma amizade, você consegue reconhecer essa pessoa. E quando esse reconhecimento ele é precoce, é uma coisa muito interessante, muito bacana, e é raro de acontecer, muito raro, né? Eu tive aí poucas situações na minha vida em que houve esse reconhecimento, né, precoce, né? Obviamente eu tive outras amizades muito boas e tal, que esse reconhecimento ele foi acontecendo aos poucos, à medida que você vai conhecendo a pessoa, ela vai contando sobre a vida dela, você também, você vai trocando ideias, vai trocando experiências, né, da sua vida, ou vai vivendo coisas juntas, né, que também é uma coisa muito bacana, né, à medida que você vive, você constrói um momento junto com a pessoa, né, você sai, vai passear, vai, sei lá, aprontar alguma coisa, vai namorar, enfim. É muito bacana isso também, mas esse reconhecimento precoce é uma coisa muito difícil de acontecer e muito interessante, né, quando ele ocorre, né, quando acontece. Né. Então eu tive algumas poucas vezes na minha vida isso aconteceu, né, e se eu pudesse, assim, resetar e reviver isso, porque é uma coisa tão rara acontecer, né, talvez tenha pessoas que nem conseguiram vivenciar isso, principalmente hoje no mundo digital, em que as pessoas elas conhecem os outros através das redes sociais, né, e conhecer as pessoas através da rede social, eu acredito que conheci poucas pessoas através da rede social, né, algumas, mas não é a mesma coisa, né, parece que há um distanciamento, e esse distanciamento, ele me parece que te impede que determinados sentimentos eles sejam trocados, né? Porque o aparelho eletrônico, ele, ao mesmo tempo que ele aproxima, ele também é uma barreira. O Henrique, você na sua breve vida, né, diz, tão somente 25 anos de idade, tem alguma coisa assim que você gostaria de ter vivido de novo? Tipo, Cara, aquela vez que você foi, os caras te fizeram de boi na festa de peão lá ou não? primeiro que isso aí não aconteceu, isso aí é coisa da sua cabeça. Ó, que eu tenho testemunhas oculares, hein? Tem. Eu queria falar, eu não tenho tanta experiência assim, que nem vocês no cinema. Assim, eu fui pouquíssimas vezes na minha vida no cinema, propriamente dito. Eu não tenho tantas dessas coisas que a gente mais lembra, assim, geralmente é quando a gente está com alguém ou alguma coisa muito específica, né? Então eu não tenho muito desse tipo de acontecimento, esse tipo de evento que eu tenho. Tinha um amigo, uma pessoa que eu gostava, não sei o que, eu não tenho muito dessas coisas. Então, para mim, é um pouco mais difícil falar assim, pô, tem umas experiências muito fodas que eu tive na minha vida que eu gostaria de voltar. E que nem vocês falaram, essas experiências de vocês se remetem a coisas mais de quando vocês eram mais novos. Eu deveria ter também, mas eu não tenho muito. Então, que nem vocês falaram assim de filme, um filme que eu gostaria de perder a minha memória e reviver é a saga de filmes do Rock. É uma que eu gostaria, sim. Eu acho que tem coisas que são ditas ali, não só a questão do filme, a questão da luta e tal, mas tem muita coisa dita ali, as mensagens que o filme quer passar, que são coisas atemporais, elas servem para qualquer tipo de situação. Eu acho que provavelmente eu teria visto Rock até antes na minha vida. Não que eu tenha assistido muito velho, né? Assisti antes dos meus 15 anos, mas ainda assim, provavelmente eu teria assistido antes.
para ficar com essa coisa na cabeça, né? E questão musical, provavelmente eu reviveria a primeira vez que eu fui num show de uma banda que eu gosto, de fato. Já tinha presenciado shows de bandas, assim, bandas CPM artistas. 22. Não foi. O show do CPM eu já era um pouco mais velho, mas já fui no show do CPM. Puta que merda, hein? Também já fui, não vou zoar, não. Fui de graça ainda, fui de graça. Eu fui no festival, os caras estavam no meio do festival lá e tocou. Mas é uma experiência muito boa. Eu gosto muito, né? Dá pra perceber. Só esse ano acho que eu já fui num 6 ou 7 shows. Então acho que a primeira vez que eu fui num show que eu gosto foi um negócio muito foda, porque aquele dia foi um evento. Hoje em dia, pra mim, não é bem um evento. Tipo assim, eu tenho que ir lá pra São Paulo, eu vou ver um show. Mas na época eu falava assim, vou chegar antes, vou tentar pegar um lugar legal pra assistir o show, não sei o quê. Hoje não, hoje se eu chegar 10 minutos antes de começar o show, não perder o show, pra mim tá ótimo. Não que não é uma experiência boa ver bandas novas, mas é aquela experiência da primeira vez, tá num show grande, tá num show de uma banda que eu gosto, foi um negócio muito diferente. Um negócio muito diferente. Qual banda, caralho? Banda? Qual a banda, porra? Foi 2016, o show do Bring the Horizon. Na época eles não eram uma banda tão ruim. Eu fui com meu irmão. Que geraçãozinha bosta. Pô, foi tipo 150 conto pra ir ver o show na época. 150 geraçãozinha bosta. É o momento que o cara quer ver de novo. Bring the Horizon. Vai tomar. Eu vou cortar essa parte. Deixa ele, Bruno. Deixa ele. O exemplo eu vou cortar essa parte. Olha o metalheiro que escuta Bring the Horizon. É o metalheiro. Mas sabe por que eu não gostaria de perder a memória do show do Tool? Reassistir um show do Tool? Porque eu acho que, independente de memória ou não, acho que todo show dos caras é um negócio muito... Foda-se se você já viu ou não. Eu veria show do Tool quantas vezes fosse necessário. Quantas vezes eles viessem de um jeito que eu pudesse ir. Eu tive assim pouca experiência com shows. Eu fui poucos shows na minha vida. Enfim, acho que talvez o mais bacana foi quando eu fiz 18 anos que eu fui no Rock in Rio 91 e fiquei lá zanzando, né? Porque assim eu fui muito mais para conhecer o local, para passear, do que para ver mesmo. Aí vi lá o George Michael, né? O Judas, Faith No More, aquela turma toda lá, Santana, né, Gams, aquela turmaiada toda lá. Mesmo, né? Na época era o que havia, né? O que estava no auge, né? Pô, tá reclamando? Você falou coisa boa até agora, rapaz. Como que é? Tu só falou coisa boa, caralho. Pois é que assim, quando eu percebi, assim, tudo é gosto, né? A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque tudo é gosto. Mas quando eu percebi que era uma coisa meio assim, então eu meio que filtrei. Eu vi o Ahá, por exemplo, que eu achei muito bom, né? Só que assim, tudo é muito distante, né? Assim, tem um clima que assim não me chama muito atenção, sabe? Assim, tudo é longe, tudo é caro, tudo sabe? Então, assim, foi uma experiência, mas falar assim, você gostaria de reviver isso aí de novo? Não, eu vivi lá e foi bom, tá bom, tá, não quero de novo, sabe, assim, vamos resetar e fazer de novo? Não quero. Acho que foi legal, tal. Mas no caso, por exemplo, do Henrique, eu achei até legal, porque eu fiquei um pouco assustado, falando, né, de repente ele vai falar que ele queria reviver de novo a primeira vez que ele viu o Teletubby. Aí eu falei, puta, aí o Bruno vai pegar no pé dele. Falei, então, pelo menos não saiu isso. Já é uma coisa bacana, né? Ele já filtrou o que ele tinha falado. Melhor do que ver Bring the Horizon. É melhor do que ver Bring the Horizon. Eu nem lembro quando foi a primeira vez que eu assisti Teletubbies, mas não foi uma experiência tão ruim, não. Você vive no mundo Teletubbies até hoje. Tu é meio Teletubby, né, mano? O Murilo tá falando, com certeza o filho dele assistia também. Mas, rapaz, eu enjoei desse Teletubby com meu filho. Não tem jeito, né? Meu filho tem tua idade. Não... E você que é pai, não tem jeito, né, cara? Tinha muita coisa, por exemplo, Bill e Ben, que eram os dois bonequinhos que eles iam do vaso. Meu filho adorava o Bill e Ben, né?
e tinha o Teletubbies, o que mais tinha? Tinha um desenho de um ursinho, que eu não vou me recordar o nome. Lembrei de uma coisa muito boa que eu gostaria de poder, se pudesse voltar de novo, apagar e assistir de novo. Foi uma coisa que quando eu assisti, nossa, eu também assim fiquei fascinado. Inclusive não tem tudo no YouTube, mas tem alguns episódios. O Coronel e o Lobisomem. Filme? Mas não esse novo, o dos anos 80, comecinho dos anos 80, 81, 82, se eu não me engano. O Coronel e o Lobisomem. Eu, inclusive, por causa disso, eu fui ler o livro depois. Eu tenho um livro, é um livro muito bom, inclusive, um livro que foi premiado e tal. É um livro bom, vale a pena. Mas o Coronel e o Lobisomem, no começo da década de 80, aquilo ali é uma coisa que, olha, se eu pudesse formatar e assistir de novo aquilo ali, eu era um garoto, né? E aquilo foi uma coisa, assim, espetacular. Uma produção simples, bem, assim, até meio circense a produção, sabe? Mas ela foi para mim, assim, aquela mistura de sentimentos, né? À medida que eu fui assistindo episódio por episódio, né? Foi passando, depois eu tive oportunidade de adulto, porque isso aí foi coisa da TV Cultura, né? A TV Cultura que tinha isso, né? Passou na TV Cultura novamente, e aí eu assisti de novo, pude assistir, depois eu acabei encontrando no YouTube, só que pena que não tem todos os episódios, assim, tem alguns episódios que eles pulam, e é uma pena, porque é uma produção simples, mas eles fizeram muito bem feitos, são grandes atores, eles encarnam muito bem, né? O Coronel, o Lobisomem, o Coronel Ponciano, nossa, esse cara faz tão bem, eu esqueci o nome desse ator, rapaz, mas olha, se eu pudesse de novo resetar esse novamente. Sabe uma coisa que eu viveria de novo, assim, que aí agora é uma coisa de criança mesmo, assim. Duas coisas relacionadas à época que eu joguei bola. E as duas coisas aconteceram em 89. Uma foi quando eu fui fazer a peneira, que eu não sabia que estava indo para fazer uma peneira, né? Que eu me lembro só um coleguinha lá de bairro chegou assim: vamos jogar bola lá no Magnólia, que era um clube que tinha lá próximo, né? Futebol de salão. Falei, vamos jogar bola? Eu falei, vamos. Pô, a gente saiu, sei lá, meio-dia para jogar bola. Me lembro que, mano, era uma época tão diferente, que eu tinha 11 anos. Eu só falei, mãe, vou lá jogar bola no Magnólia. E minha mãe, dane-se, tá ligado? Eu tinha 11 anos, assim, e a gente foi e tal, pô, era, sei lá, 1h da tarde, parecia que eu só achei que a gente só ia bater pelada, entendeu? E aí chegou lá na peneira, mano. E eu cheguei quase 5h da tarde depois em casa, né? E assim, não tem aquele lance de minha mãe desesperada, nada disso, entendeu? É um negócio muito doido, né? A época é diferente. Hoje as mães são todas super protetoras. Nossa, imagina a criança falar que vai ali sem um adulto. Mas não é isso que eu quero falar. Mas eu me lembro, assim, velho, quando eu entrei, finalmente eu entrei e falei, tem um goleiro aí, né? Vai lá o goleiro. Mano, um monte de criança, assim, porrada. Sei lá, na minha cabeça tinha uns 50, obviamente não tinha isso tudo, né? Fazendo peneira para jogar no mirim. E eu assim, cara, aí eu me lembro que a primeira bola veio assim, eu já segurei a bola e, mano, aquele hábito, né? Peguei a bola e dei um chutão pra frente. E eu me lembro que veio um outro menino que depois a gente se tornou amigo, que ele também era goleiro. O Chiquinho veio assim, porra, goleiro! Não pode chutar. E o Flávio, que era o treinador, parou o jogo, assim, me chamou, falou, na regra, que era o futebol de salão antigo, né? Falou, você não pode chutar a bola pra frente, você tem que jogar com a mão e não pode atravessar a quadra, né? E, mano, sem saber, eu passei na peneira ali, né? E depois joguei 7, 8 anos da minha vida, dediquei ao Magnólia Futebol Clube, Esporte Clube Magnólia.
dediquei minha carreira futebolística ao Esporte Clube Magnólia. E também nesse ano, cara, eu me lembro da sensação do primeiro jogo, que foi uma coisa muito maneira, assim, né? Eu tava vivendo tudo pela primeira vez, assim, né? Meus pais não iam ver meus jogos, tal, não sei o que lá. Mas eu me lembro quando eu entrei, né? Aquela sensação, assim, cara, aquele frio na barriga, aquele medo, a vontade de cagar, de correr para ir embora, de chorar, um monte de coisa, assim. E eu entrei no decorrer do jogo, era um torneio início, eu era o terceiro goleiro, eu entrei nesse jogo, né? E, mano, eu entrei e comecei a pegar tudo, assim. Eu peguei tudo. E aí tem uma hora que a bola saiu para lateral, eu virei pro Flávio, o treinador, fiz aquele gesto de substituição, né? Ele, calma. Aí quando ele pediu tempo, eu falei, o que aconteceu? Eu falei, tô muito nervoso, tira do jogo. E eu me lembro, assim, cara, eu tava realmente muito nervoso, assim. Eu acalmei quando eu tomei o gol, tá ligado? É o que geralmente eu falo pros caras na academia lá. Eu falei, mano, tu vai ficar nervosão, cara, até tu tomar o primeiro soco na cara. Aí tu vai se ligar o que você tem que fazer, né? Que até tomar o primeiro soco na cara, tu fica ali meio, caralho, porra, tu fica lá nervoso, vontade de chorar, de correr, aí leva o soco, aí tu fica, porra, tem que me ligar nisso aqui. Então, quando eu tomei o gol, eu acalmei, tá ligado? Porque eu senti que eu ia defender, e aumentando uma pressão, mas eu mesmo colocando a pressão, ninguém tava colocando, eu mesmo, entendeu? Eu falei, caralho, eu tô pegando tudo, mas que porra, que isso? Não tá certo, né? Acho que já foi essa minha veia derrotista que eu tenho, né? Que eu falei, não é possível, não posso ganhar, eu tenho que perder. Minha vida é perder, eu sou Vasco, tenho que perder. Então, eu me lembro disso assim, eu me lembro também nesse fatídico ano de 89, ainda vinculado a jogar bola, aí eu já tinha conseguido ser titular e tudo mais. E eu me lembro a gente jogando contra o Petropolitano, que era o clube mais rico da cidade, os melhores jogadores e tal. E aí eu fiz um lançamento nesse esquema, assim, que eu me lembro eu sempre, quando fui goleiro, eu era elogiado, não pelas coisas que eu gostaria de ser elogiado, né? Mas eu sempre fui elogiado pelo fato de ter visão de jogo e de ser chato. Você tá falando, mano, uma vez o presidente da Portuguesa da Ilha falou pra mim, mano, você tem a maior qualidade que eu já vi num goleiro. Eu até, estufei o peito, falei, caralho, que eu sou ágil, que eu sou sinistro, que eu estou fechando o gol. Ele falou, tu é chato, mano, tu enche o saco dos caras, os caras não querem fazer gol, o cara quer te matar. O cara quer chegar na tua frente e dar uma bolada na sua cara, o cara não quer fazer gol. Você enerva todo mundo que tá ao seu redor ali no jogo. E isso eu sempre fui muito bom em fazer até hoje, por sinal. Elaine e minha mãe que digam. Então, aí eu me lembro desse dia, assim, cara, que o jogo tava muito acirrado e tal, e eu fiz um lançamento que, mano, eu joguei a bola no meio de todo mundo, assim, ela foi rolando, e o cara não precisou nem dominar, ele só contornou a bola, assim, chutou a bola na trave. E a arquibancada inteira levantou, aplaudindo, olhando pra mim. Mano, eu me lembro, assim, que eu fiquei tão encabulado, cara. Mas foi uma sensação tão gostosa, mas eu fiquei tão envergonhado disso, assim, me encolhi, eu parecia o Rock Balboa, tá ligado? Que ele se encolhe inteiro, naturalmente o Rock é do Creed, né, que fica tudo encolhido. Eu me lembro disso assim, cara, é uma sensação que eu gostaria de viver de novo, tá ligado? Porque foi um negócio muito maneiro, cara, acho que foi, sei lá, o ápice da minha vida, aquilo ali, entendeu? É triste um cara de 47 anos falar que com os 11 anos da vida ele viveu o ápice da vida dele. Mas, sabe, aquilo pra mim foi um negócio tão sensacional, cara. Sabe, assim, foi uma das poucas vezes na vida que eu senti orgulho de mim, entendeu? Eu falei, caralho, olha o que eu fiz, né? Mano, os pais, que ficavam os pais, né? Não os meus não vejo. Já notou que isso me incomoda, né? O fato dos meus pais não verem meus jogos. Mas os pais que fazia tipo pegada de torneio, levava todos os clubes que disputavam, fazia um torneiozinho lá naquele dia, para não ficar indo em quadras diferentes, tá? Eu reunia todo mundo, fazia um torneio, aí depois ia na quadra do outro, fazia o torneio, e assim foi aquele campeonato aquele ano. E eu me lembro que até os pais dos jogadores dos outros times, cara, me aplaudiram assim, cara, olharam para mim assim, aplaudindo assim, muita gente ficou de pé, cara. Eu fiquei, caralho, mano, foi uma sensação, tanto é que, mano, é uma sensação que eu carrego até hoje, aquilo lá. Entendeu? Foi um negócio pra mim assim sensacional, uma coisa idiota, num campeonato numa cidade, não vou falar pequena, Petrópolis não é tão pequena assim,
Mas, sabe, um campeonato numa criança de 11 anos, uma coisa boba que, pô, mexeu tanto assim. Pô, é um negócio que eu gostaria de viver, ser aquele garotinho ali de novo, de eu ver aqui o cara passando, de jogar a bola e o cara conseguir finalizar, foi na trave, não foi gol, mas de todo mundo assim me aplaudir, assim, eu fiquei foi um negócio assim, me lembro que uma sensação que eu gostaria de viver novamente. Eu acho que relacionado ao esporte nunca é baboseira, Bruno. Eu acho que nunca é besteira o sentimento Não, relacionado ao cara, esporte. pode ser uma coisa menor, tá ligado? Lógico que não é, mas com muita gente é uma coisa menor, entendeu? Por exemplo, que nem eu tô falando aqui, meus pais não iam ver meus jogos, mano, tá ligado? Da Mas única vez que foi, eles não gostaram, você fica falando, você fica xingando, provocando os outros, e aí se foram uma vez, não foram mais, entendeu? Porque eles não entendiam o que é isso, era o meu jeito, era enervar os outros, eu brinco, mano, os juízes, cara, eu tinha 12, 13, 14 anos, o juiz sabia o meu nome, cara. Entendeu? Os caras já iam, falam, porra, a gente vai arbitrar jogo do Bruno, é chato pra caralho, ficar falando o tempo inteiro. Pô, com 14 anos de idade, velho. Tinha juiz que falava, Bruno, cala a boca, bota a mão pra trás. Eu ficava lá, abrindo os braços, caralho, vai tomar. Coisa de moleque, tá ligado? E os caras sabiam meu nome, velho. Pô, a primeira vez que o árbitro falou meu nome, eu gelei. Falei, caralho, sabe meu nome, né? Falei, porra, eu nunca conversei com esse maluco, o cara sabe meu nome, entendeu? Então o cara chegou assim, Bruno, cala a boca. Falei, outros tempos também, né? O cara gritar com um moleque de 14 anos, hoje dá merda, né? Mas naquela época, cala a boca. E eu argumentando o braço, tu é safado, que não sei o que, ó, essas coisas de moleque, né? Porra, uma vez, mano, o árbitro ficou puto, velho. Só abrindo parênteses, rapidinho. Eu tinha saído do jogo já, eu me machuquei e eu tava no banco. Não, machuquei não, era reserva mesmo nessa época. Teve um cara que chegou lá, um treinador que chegou lá, que levou toda a patota dele, entre a patota dele tinha o Paulinho, goleiro, era um puta de um goleiro, pegava pra caralho mesmo, então eu nem fico tão sentido assim de ter perdido a vaga pra um cara que era um goleiro do caralho mesmo. E eu me lembro que teve um lance lá, foi muito discutido pro nosso time, assim, que eu falei, tu foi comprado, filha da puta? O cara parou o jogo pra me expulsar do banco. Eu falei, caralho, os caras falaram, porra, agora não tem outro goleiro, era o único goleiro que tinha, esse cara machucar, fudeu, né, meu? Ai, cara, o cara parou o jogo assim, quem que falou essa merda? Ele falou, Bruno, sai. Pô, tu expulsei jogar, cara. Tomar no cu. Aí eu fiquei atrás do banco já era arquibancada. Aí eu fiquei ali xingando ele, mano. Ele não podia fazer mais nada. Ele ia fazer o quê? Tava no banco, tava na arquibancada. Bruno, eu viveria minha primeira luta de novo. Você sabe uma curiosidade aí? Eu acho, eu posso estar enganado também, mas eu acho que o cara que eu fiz minha primeira luta, o Michael, ele tá treinando lá na academia. Tá treinando ele e a namorada, a esposa dele. Aonde? Na academia que eu dou aula aqui perto de casa. Aquele cara que você lutou lá na Irmandade? Pô. Eu tenho quase Como é que ele chamava? Michael? Mano, eu tenho quase certeza, assim. Quase. Uma pergunta? Não. Mano, eu tenho vergonha, né? Ué, fala assim, você que é o Michael, velho? Fala, ô, mano, lembra de mim? A gente lutou, já era. Já virou assunto, já conversa. Não, tipo, eu cumprimento ele todo dia, eu falo com ele, ajudo ele nos exercícios, que ele precisa de ajuda só. Mas vai que eu tô incomodando o cara também, velho. Se liga. Eu lembro, né? Vai que ele não lembra também. Não sei se ele luta ainda. Nunca mais tive contato com nada. Vou ver se eu passar na rua, nem sei quem que é. O nome eu acho que é o mesmo. Tipo assim, o porte físico é o mesmo, a cara dele parece. Pergunta, porra. Chega um cara e pergunta, fala, mano, você que é o Michael? Ué, se eu puder, o cara nunca falou pra mulher dele que ele lutava, que ele já sai na mão. Se liga, velho. Se liga. Tu acha que, mano, ó as ideias, velho. Tu acha que ela vai esconder isso, mané? Eu vou esconder que eu lutava. Pô, para, você não tá na Idade Média, não, cara. Sei lá, mano. Como que é esse Michael? Ele é... ele é um pouquinho mais alto que eu. Se ele tiver, ele tem 1,80 no máximo. Ele é forte, assim, ele tem seus 90 e poucos quilos, não é? Forte. Olha lá. Vai falar, nossa,
Tem ombro largo. Mas ele é branco, ele é negro, ele é branco, ele é loiro, ele tem a barba loira também, só que ele só deixa o cavanhaque. Ele é primo do meu filho. É ele mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo. Caralho! Ele mesmo. Verdade, esqueci desse detalhe. Esqueci de dizer. O Henrique, ainda bem que o modelo te cortou aí, que tu tava. Não, ele tem ombro largo. Ele tem uma mão grande, um questão. Tu ia chegar nesse ponto já. Tu tava chegando nesse ponto já. Ele tem umas coxas, assim, um abdômen bem definido. Tu tava chegando nesse caminho já, irmão. Ainda bem que o Murilão te cortou aí, ó. Você vai ficar constrangido aqui. Vocês estão me confundindo. Ele é uma pessoa muito educada. Só acho que ele é meio cego, porque às vezes ele chega de manhã e fala: ô, tudo bem, bonitão? Aí eu fico assim, cara, acho que ele é cego. E olha o que ele falou. Puta que pariu. Chegou o ovo lá, hein? Nossa, tá aí uma coisa que o Henrique gosta de viver todo dia. Quando o Michael chega lá, fala: e aí, bonitão? Ó, o Henrique, ele falou comigo, deve suar frio, tá ligado? Suar frio, dá aquela borboleta na barriga, né? O esfíncter logo dilata, começa a ovular. Ai, Henrique. Henrique. É que eu tive a sorte de estar com uma pessoa muito legal, cara. É como se tivesse perdido a virgindade com ele, né, Henrique? Mas foi exatamente isso que você falou pra mim. Não vem não, foi exatamente isso que você falou pra mim. Eu falei pra caralho, mas foi legal. Ó, no dia que você perder a virgindade, aí você muda de opinião, que até lá quem tirou sua virgindade foi o Michael. Que desgraça. Ô, rapaziada, vambora que eu tenho compromisso, mano. Vambora que eu tenho compromisso. Valeu, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Ô, Henrique, troca o WhatsApp com o Michael lá. Valeu.